É bem improvável que você caia no emprego dos seus sonhos simplesmente por desejá-lo. Você vai precisar planejar a sua carreira e a vida que deseja para seguir mais facilmente esses caminhos. A maior parte das pessoas acaba acreditando que planejar é travar, quando na realidade não é. É importante entender também que eventos externos podem e vão atrapalhar os seus melhores planos. Isso pode incluir pandemia, ambiente econômico, circunstâncias da sua organização, mudanças na sua vida familiar, algum tipo de doença, alguma coisa que você não tenha controle e acaba afetando a tua carreira. Mas se você tem um plano, isso aumenta significativamente as suas chances de ter sucesso. Esse é um processo contínuo que precisa naturalmente de compromisso, mas não é tão árduo, chato e demorado quanto muita gente imagina. Então, por que ter esse plano de carreira é importante? Bom, pra você ter ideia, só o fato de você já ter começado, escolhido uma área do direito, trabalhar como advogado civil, trabalhista, tributário, já significa que você está no início aí de um direcionamento. E aí isso vem, né, esse plano vem te guiando aí ao longo dos seus estudos, no papel que você está desenvolvendo, trabalhando agora. Se você estiver no escritório de advocacia no departamento jurídico, é bem possível que eles tenham algum plano para a sua carreira e isso está orientado de acordo com os objetivos da organização. Então é importante que você olhe para a sua carreira para poder alinhar isso aos objetivos que eles têm, senão naturalmente você pode ficar aí como uma marionete do seu empregador. Por outro lado, escritórios menores, empresas menores, muitas vezes não tem tão claro esse planejamento de carreira e aí é você que vai ter em mente como que você vai colocar esse caminho para frente para gerar os seus resultados desejados. Então, tudo isso, se você está numa organização, por exemplo, maior, entender o que você quer para a tua carreira. Muitas vezes elas oferecem cursos, possibilidades aí de você se desenvolver, trabalhos desafiadores, você vai poder guiar essas suas escolhas. Então, você tem que ter claro que cabe a você planejar a sua carreira, ter esse protagonismo para não ficar na mão de ninguém. E se você tiver também o seu escritório de advocacia com empreendedor, aí muito mais relevante, é muito mais relevante que você saiba desse caminho justamente para poder ter essa direção que você vai seguir. Então eu vou falar aqui sobre essa questão, por que é importante você colocar isso em prática na sua advocacia, mas antes de tudo, dá o seu like, assina o canal para apoiar o nosso trabalho e ajudar esse vídeo a chegar a mais gente. Bom, gente, ter um plano de carreira te dá muito mais confiança e te ajuda a tomar decisões mais fáceis. Isso vai te auxiliar a avaliar os caminhos que você tem para seguir. Tempo, dinheiro e energia são os grandes recursos que a gente tem na nossa vida e tem muitas oportunidades no mercado de trabalho. Hoje em dia, se você vai deixar o seu emprego, pleitear uma promoção, um aumento de salário, tudo isso são coisas que o teu planejamento de carreira te ajuda a decidir, faz com que você ganhe tempo. As pessoas hoje em dia querem atalhos, mas elas não fazem uma coisa tão simples que é isso, olhar num papel essa fluidez para ter esse caminho mais claro, o que isso acaba abreviando todas essas escolhas. Os sims e os nãos ficam muito mais fáceis de serem ditos. A grama do vizinho muitas vezes não parece tão verde quanto, né, as redes sociais fabricam, porque você sabe aquilo que você quer. O problema é que muita gente acha que fazer planejamento é um saco, o que na verdade te faz ganhar tempo e te coloca à frente das pessoas que não têm isso num papel. Então, se você já usou aqui alguma abordagem para um planejamento de carreira, então eu quero trazer aqui uma abordagem interessante para você usar nesse planejamento de carreira, que é o uso da ferramenta SMART, para você colocar aí em relação aos seus objetivos. O S significa específico, o M significa mensurável, o A significa atingível, o R relevante dentro de um prazo de tempo. Se você coloca esses 5 pontos no papel, colocando de fato especificamente o que você quer atingir, sabendo medir, né? Como é que você vai poder medir que você atingiu o resultado.
Isso é atingível, ou seja, é possível que você chegue lá? É relevante? Tem significado para você? Ou de repente essa relevância está em relação a um familiar seu que quer que você atinja isso, ou, enfim, marido, esposa, tem que ser relevante para você e dentro de um prazo de tempo para que a coisa não fique completamente vaga. Quando você coloca tudo isso no papel, você se ajuda a fazer um compromisso consigo mesmo. É claro que isso não é definitivo, você pode fazer ajustes e mudanças, essas devem ser feitas, inclusive, ao longo do caminho, mas o objetivo final, a direção, está à vista. Quando você escreve esse ponto, esse SMART, essa metodologia no papel, é importante que você responda algumas coisas com o maior detalhe possível. Algumas perguntas como: o que você almeja para a sua advocacia de fato? Quais são as habilidades que você precisa atingir para esse objetivo final que você determina? Quanto tempo você vai colocar? 5 anos? 3 anos? Meu objetivo é relevante para a minha vida pessoal e as minhas expectativas de carreira? Você está sendo realista sobre o que você pode atingir em relação a esse objetivo? E aí, como você pode dividir esse plano em etapas? Quando você coloca tudo isso no papel, gente, é uma ferramenta extremamente poderosa. Um dos pontos importantes é você pensar grande, claro, mas dentro daquilo que você pode atingir. Quando as metas não são desafiadoras, a gente acaba deixando isso para depois. Então, se você, por exemplo, quer chegar a coordenar uma empresa, por que não pensar em ser um gerente jurídico ou ser um diretor jurídico? Se esse objetivo final te estimula, melhor ainda, vai em frente, você colocando e visualizando aquilo que você quer, é muito melhor, e entender aí os passos que você pode dar para isso. Portanto, faz essa linha do tempo, olha as ameaças, olha, todo plano, tudo que a gente faz na vida acaba tendo aí aquelas dificuldades, aqueles soluços que acontecem no meio do caminho. Quando a gente observa aquilo que pode ter de ameaça em cada estágio, a gente também consegue ver esses e se's, né? E nem todos os passos naturalmente serão positivos. Esses obstáculos aparecem por lá, mas eles podem ser antecipados. E detalhe, transformados também em oportunidades de aprendizado. Portanto, nesse plano, coloca os potenciais obstáculos, as preocupações, os desafios que você acha que você pode enfrentar para alcançar esse seu plano de carreira. Lista tudo que pode dar errado no seu plano. Desenvolva respostas positivas para cada um desses aspectos negativos que você identificou. Tudo isso, essas respostas, informações, quando você tem à mão, te ajudam para que, se esses aspectos vierem a ocorrer, você esteja aí pronto para a batalha. Está preparado para planejar esses aspectos negativos? Como eu disse antes, vai te ajudar a transformar em experiências positivas e de aprendizados ao longo do caminho. Podem te atrasar um pouquinho, mas isso faz parte e acaba te ajudando a ser mais resiliente, contornar os problemas. A revisão das metas, isso também é outro aspecto importante. O planejamento da tua carreira, gente, é um processo contínuo. Graças a Deus, a gente nós não somos um poste, a gente vai mudando conforme as circunstâncias exigem. Então, naturalmente, o amadurecimento, alguns aspectos, né, que acontecem na nossa vida, às vezes constituição de uma família, filhos que aparecem, outros tantos fatores podem fazer com que os nossos objetivos finais possam dar uma transformada. Tá tudo bem, não fica preso àquilo que você escreveu anteriormente. Alterar esse plano conforme necessário é importante para que você tenha uma ideia clara ao longo desse caminho, e desse processo de mudança também te faz seguir como você vem mudando e os passos que você está dando. Por isso, revisa todo ano esse planejamento de carreira, considera a sua posição atual e como isso se adapta às suas habilidades do momento, com base nas suas aspirações futuras. E algumas perguntas que podem ser feitas em relação a isso onde que eu estou agora, onde que eu quero estar na minha carreira, por exemplo, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos. Eu gosto de fazer o que eu estou fazendo, quais são os meus pontos fortes, quais as habilidades que eu preciso desenvolver, o que eu estou disposto a sacrificar para que isso aconteça, para esse olhar de longo prazo, o que eu não estou disposto a abrir mão, o que eu quero para a minha vida pessoal. Juntar todas essas informações
é uma etapa fundamental para você aprender e escolher aquilo que te interessa. Se pergunta também quais habilidades que você precisa desenvolver atualmente, quais são as oportunidades que estão disponíveis na sua organização para que você melhore esse conjunto de habilidades ou no mercado, né? Isso te permite que você entenda as direções que você pode tomar e que você precisa tomar. Saber essa direção, gente, é algo fundamental. Muitas pessoas acabam querendo colocar velocidade, mas não tem direção, né? Então eu gosto daquela, até tem esse vídeo que é muito interessante entre o coelho e o cágado correndo ali numa pista, e o coelho sai desbragadamente correndo, mas não tem direção, vai para um lado para o outro, e o cágado que está ali passo a passo rumo àquele objetivo acaba ganhando em relação a isso. Então, quando a gente tem tudo isso em mente, a gente acaba reduzindo as nossas opções, que no mundo de hoje são imensas, e tendo mais clareza em relação aos caminhos que a gente vai seguir. Bom, o próximo passo, claro, é tomar atitude quando você planeja colocar essas ações em prática, fazer uma análise desse conjunto de habilidades, da tua função atual, um planejamento de 1 ano, de 9 meses, de 6 meses, de 3 meses, para que você possa, de fato, ter aí essa ideia entre os seus pontos que você tem que tomar de ação para atingir esses objetivos da sua carreira, que apoio, que assistência, que pessoas também podem te ajudar. Essa rede de apoio é sempre fundamental para que a gente possa atingir os nossos objetivos e você ter aí esse olhar das metas que você quer atingir na sua vida ao longo desse prazo. Então, todas essas perguntas são importantes, usando essa ferramenta Smart, que vão te ajudar bastante. Para você ter ideia, só para trazer um exemplo aqui, certa vez eu tive uma cliente que ela me falava que ela queria, perguntei para ela o que ela queria, ela é advogada de direito imobiliário, e ela me disse que queria muito dar aula em faculdade, que ela queria dar aula. Eu perguntei para ela se ela queria dar aula em faculdade ou se de repente ela queria lançar os seus próprios cursos e tal. Ela falou: não, Olivia, eu quero uma vida acadêmica mesmo, então para isso eu preciso fazer uma pós-graduação e depois eu preciso fazer um mestrado. Eu falei: ué, mas se você quer entrar nessa linha acadêmica e que é importante você ter um mestrado, quem disse que você precisa antes disso fazer uma pós-graduação? Por que você não vai direto para o mestrado? E aí ela falou: ué, mas dá para ir direto para o mestrado? Eu não sabia que isso era possível. Eu falei: olha, você está falando com uma pessoa que fez isso, saiu da faculdade, foi diretamente fazer um mestrado, então é um pulo que você pode dar, é um salto que você pode dar, é um atalho, uma linha mais reta dentro do objetivo que você tem, e você vai economizar tempo, dinheiro e energia, você não vai passar por uma pós e depois por um mestrado, seguindo aí diretamente para aquele caminho que você quer para a sua vida. E dentro disso aí foi um exemplo de encurtamento por ter uma ideia clara, e a gente está fazendo esse plano para colocar no papel para ela poder seguir em frente. Então tudo isso é muito importante para que você atinja os resultados no mundo de tantas oportunidades quanto a gente tem hoje em dia em relação a uma profissão tão fantástica que é a advocacia. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, assina o canal, apertada aí no sininho para que você venha receber também as próximas notificações de vídeos que eu vou deixar aqui para vocês. Muito obrigada e até a próxima!